Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça maravilhosa de Deus envolva a sua vida, a sua família, nesse dia tão especial. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais um dia. Olha, irmãos, eu já trouxe aqui, a palavra já está aqui. Eu quero ler para você daqui a pouco uma passagem muito conhecida, mas talvez você não sabe do que eu vou te falar aqui. Sabe, irmãos, eu posso ler a Bíblia várias vezes ao dia, mas eu sempre vou encontrar tesouros preciosos. Você também, você pode ouvir a mesma mensagem em vários momentos da sua vida e em cada momento Deus fala com você de uma maneira diferente, não é? Eu creio que a palavra ela se renova porque o Espírito Santo está sempre falando diretamente conosco. Talvez você pense assim, pastor, mas eu olho para a minha vida, as coisas não mudam, eu oro, eu jejuo, eu peço a Deus em oração, mas as coisas não acontecem. E eu vou te mostrar aqui, irmãos, uma coisa muito importante. Sabe quando a gente tenta colocar a mão? É nessa hora que Deus, ele não opera, Deus não faz. Inclusive a Bíblia diz o seguinte, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que coisa interessante, só para você entender como Deus trabalha. Aqui está dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, se o homem ficar nervoso, se o homem, homem e mulher, se o ser humano ficar nervoso e querer debater, e querer devolver na mesma moeda, e querer resolver os problemas na força do seu braço, Deus não fará justiça por essa pessoa, entendeu? Então, sempre que Deus vai agir, Ele precisa que primeiro a gente descanse, que a gente confie que Ele vai fazer. O problema é que a gente quer sempre resolver do nosso jeito e a gente entrega em oração e aí passou alguns minutos a gente pega de volta, não é assim? Esse é o nosso mal, né? Esse é o nosso problema. Vem a dificuldade, a gente em primeiro momento ora, a gente confia em Deus, mas logo a gente pensa, eu tenho que resolver, cabe a mim resolver isso, e aí você vai lá e coloca a tua mão. Ou seja, você não está permitindo Deus fazer. Mas não é só sobre isso que eu quero falar, eu vou trazer um ensinamento valioso aqui que vai abrir os seus olhos espirituais hoje, amém? Inclusive, irmãos, eu quero contar aqui para vocês um testemunho que eu ouvi ontem da minha esposa. Ela me falou que uma irmã chegou até ela e disse que a mãe de uma garota estava orando, pedindo pela cura da filha. E ela todo dia deixava o pedido de oração, até que a filha foi curada. E ela então deixou aqui o comentário, pastor, eu quero agradecer, a minha filha foi totalmente curada. Mas sabe o que é mais lindo, irmãos? Que essa mulher, ela ainda não é cristã. E isso me mostra que tem muitas pessoas que me seguem aqui no canal, elas acreditam em Deus, mas elas têm a sua própria religião. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. A religião, ela não salva ninguém, certo? Inclusive a palavra religião vem do latim, que significa religare, ou seja, é algo que o homem cria para se religar, se reconectar com o Criador. E é por isso que existem milhares e milhares de religiões no mundo. Eu não quero aqui debater religiões, qual é a certa, qual é a errada. O que eu quero te dizer é o seguinte, o Evangelho, aqui o que está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento, aqui nos mostra que é exatamente o contrário, é diferente de uma religião. Por quê? Na religião, o homem está criando meios para se religar a Deus. Só que o Evangelho é justamente o contrário. Foi Deus que se conectou de novo com o homem. Você se lembra de Adão e Eva? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas eles caíram em tentação, eles deixaram o pecado entrar em seus corações e eles desobedeceram a Deus. E por causa daquilo, eles morreram espiritualmente. Todos nós, irmãos, já nascemos mortos espiritualmente, entendeu? É por isso que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano, ele já nasce afastado do Criador por natureza. Por quê? Por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não queria viver longe do ser humano para sempre. E ele enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. E ele morreu pelo pecador mais terrível que você possa conhecer, inclusive por você. E a Bíblia diz que isso prova o quanto Deus nos ama. Irmãos, o amor de Deus é infinito, ele é incondicional, mas para isso você tem que abrir o seu coração. Por isso eu te convido o seguinte, deixe de lado a religião, deixe de lado os preconceitos, tá bom? Ouça a palavra de Deus com todo o seu coração, porque ela mudou a minha vida. Olha, eu já contei meu testemunho aqui várias vezes no canal, inclusive você está vendo a minha foto aí. Irmãos, eu tinha um vazio no coração que eu não sabia de onde vinha, mas hoje eu entendo, era a falta de Jesus, era a falta de um relacionamento com o Criador. E quando eu me arrependi dos meus pecados,
e Jesus apagou todo o meu passado. Irmãos, uma paz que eu nunca vou conseguir te explicar, ela entrou no meu coração. Talvez você está precisando dessa paz e eu vou orar por você no final, tá bom? Então deixe que Deus toque no seu coração, que Ele transforme a sua vida, a sua família. Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou. Mas a maior transformação que pode acontecer é aqui dentro, no seu coração, tá bom? Glória a Deus. Então vamos começar. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão aqui embaixo, inscrever-se. Depois vai aparecer um sininho aí do lado, confere aí. Clica no sininho e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, existe uma história na Bíblia que talvez você conheça, eu acredito que a maioria já conhece, mas ela traz uma lição tão profunda que isso vai mudar a sua vida. Lá em João capítulo 6, do versículo 5 ao 9, nós encontramos Jesus diante de uma multidão faminta. Milhares de pessoas estavam seguindo Jesus porque elas estavam admiradas com seus ensinamentos, pessoas estavam querendo também ver milagres, outras estavam simplesmente querendo saber quem era ele. Só que tinha um porém, aquelas pessoas começaram a ficar com fome. Obviamente, elas já estavam há muitas horas, muito tempo ouvindo Jesus e elas tinham deixado para trás a sua família, deixado para trás a cidade. E Jesus chegou à conclusão de que se elas voltassem agora, elas poderiam passar mal e até morrer por causa da fome. E foi então que Jesus se vira para Filipe, um dos seus discípulos, e ele faz uma pergunta intrigante. Olha só o que Jesus perguntou: Filipe, onde nós podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E então a Bíblia continua dizendo que ele falou isso para testar Filipe, porque Jesus já sabia muito bem o que ele iria fazer. Olha que interessante, irmãos. Jesus já sabia que o milagre iria ser feito, Deus iria alimentar aquela multidão. Mas ele queria saber se Filipe já tinha aprendido algo com ele até aquele momento. Afinal de contas, os discípulos já estavam com Cristo há bastante tempo, eles já tinham presenciado vários milagres. E então, irmãos, Filipe traz uma resposta que eu tenho certeza que é a mesma resposta que muitos de nós teríamos. Sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer cálculos na sua cabeça. Ele começou a tentar imaginar como iria alimentar aquela multidão. E ele então disse para Jesus que nem mesmo 8 meses de salário seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão. Irmãos, essa resposta me mostra claramente que Filipe não sabia como o reino de Deus se manifesta. E talvez você esteja vivendo exatamente dessa maneira hoje. Você olha para os seus problemas e você começa a fazer contas, você começa a olhar para os seus recursos limitados e você se esquece do Deus que você serve. Você se esquece de que Deus não depende de nada deste mundo. Deus pode fazer algo totalmente novo na sua vida. Amém? Filipe, irmãos, ele foi testado, só que infelizmente ele não passou no teste. Por quê? Porque ele só enxergava as coisas de maneira natural. Ele queria soluções humanas para problemas espirituais, entendeu? E aí então a Bíblia diz que mais tarde Filipe novamente demonstra que ele ainda não conhecia das coisas espirituais. E lá em João capítulo 14, o versículo 8, ele chega bem pertinho de Jesus e ele fala o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai e então nós estaremos satisfeitos. Irmãos, naquela hora, Jesus demonstra uma tristeza, uma surpresa. E Jesus vira para Filipe e diz assim, no versículo 9, Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Olha que interessante, irmãos, Jesus ele fica meio que nervoso, sabe? E ele fala, Filipe, eu estou o tempo todo com vocês e vocês ainda não veem Deus. Quem me vê, vê o Pai. Por quê? Jesus estava mostrando para Filipe que enquanto ele não visse a vida com os olhos espirituais, ele estaria frustrado, ele estaria sempre confuso, parece que a sua vida nunca iria para frente. Olha, irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui que sempre ficam pedindo a Deus um sinal físico, não é assim? A pessoa sempre fica pedindo, Deus, me prove então de que o Senhor vai fazer tal coisa. Me mostre, me dá um sinal claro de que eu devo confiar em Ti. Mas, irmãos, o próprio Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Por quê? Deus quer nos ensinar a viver pela fé, irmãos. Olha, não podemos depender daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente. Se hoje você não está sentindo Deus perto de você, não quer dizer que Deus não esteja perto, entendeu? Nós precisamos amadurecer, irmãos. Precisamos sair desse leitinho espiritual. Precisamos aprender a comer comida sólida. E Deus está esperando de você uma fé verdadeira.
E aí sabe o que aconteceu depois que Filipe deu aquela resposta? E ele falou: Jesus, a gente não tem dinheiro suficiente, como é que nós vamos sustentar essa multidão? Mas então a Bíblia conta que surgiu um homem chamado André. André era um dos discípulos de Jesus e ele percebeu algo simples, mas poderoso. Sabe o que aconteceu? André trouxe um menininho e esse menino ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que era isso para tanta gente? Foi isso que André falou, mas ele confiava, irmãos, que Jesus podia multiplicar. Olha, a pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é o seguinte: o que você tem nas suas mãos que você está achando pequeno demais para fazer a diferença? Olha, irmãos, vocês já têm dons, vocês têm talentos, vocês já têm um chamado. Muitos de vocês já receberam uma palavra do céu, uma palavra de Deus, e hoje estão com os braços cruzados. Irmãos, não importa se tem pouco dinheiro, se você tem pouco conhecimento, poucas oportunidades, Deus ele pode fazer algo grandioso na sua vida, amém? A chave para Deus manifestar o invisível na sua vida é você simplesmente parar de querer agir por conta própria e você confiar totalmente no Senhor. Olha, eu não estou falando que é fácil, nunca foi fácil, mas é isso que faz toda a diferença. Tem um versículo na Bíblia, irmãos, que eu acho muito interessante e eu sempre me lembro dele quando é essa questão de querer resolver tudo do nosso jeito. A Bíblia diz, por exemplo, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você fica nervoso, quando você tenta defender a si mesmo, a sua família, as suas coisas, tudo na força do seu braço, sabe o que acontece? Deus não faz justiça por você. Tem pessoas, irmãos, que ficam orando a vida inteira, só que tem um porém, elas nunca tiram a mão para que Deus faça justiça por elas. Então, irmãos, tem coisa que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Se você foi injustiçado, se você agora guarda uma amargura no seu coração, não deixe isso acontecer mais, irmãos, porque o apóstolo Paulo falou o seguinte: se vocês deixarem uma raiz de amargura brotar no seu coração, você vai contaminar a muitos e você vai se contaminar também. E eu acredito que quando Paulo falou sobre isso, irmãos, ele estava falando também de doenças físicas. Você sabia que muitas doenças que tem por aí são por causa de problemas no coração, problemas de falta de perdão, problemas de mágoa, rancor, ira. Olha, irmãos, a gente tem que proteger o nosso coração, irmãos, porque é o nosso bem mais precioso. Que no seu coração possa haver somente paz, alegria e fé e amor. Amém? E quando você decide entregar tudo nas mãos do Senhor, aí sim Ele começa a agir em seu favor. E a Bíblia conta então que Jesus pegou esses pães, esses peixinhos, Ele estendeu as mãos para o céu e agradeceu. E Deus começou a multiplicar. Irmãos, o milagre acontece não porque você sabe como Deus vai agir, mas porque você crê e você entrega nas mãos dele, mesmo sem entender nada. Mesmo se você achar que é loucura, não tem problema. Deus, ele pode fazer coisas grandiosas, muito maiores do que você imagina. Amém? Então eu creio que o Senhor está falando com você aqui hoje. Você que está sofrendo na área sentimental, na área amorosa, muitas vezes você fica correndo atrás, é aquele desespero, e aí você se angustia cada vez mais. Mas eu quero te convidar aqui, descanse no Senhor, ore, faça a sua parte, obviamente, faça o que estiver ao seu alcance, mas nunca deixe o seu coração perder a paz. Amém? Você que talvez está sofrendo na área financeira, você fica correndo de um lado para o outro, aquele desespero. Irmãos, às vezes é hora de aquietar o coração, apresentar a Deus as suas contas, pedir perdão pelos seus erros. Afinal de contas, tem problemas que a gente entra, irmãos, que fomos nós que entramos. Deus não estava apoiando aquilo, Deus não assinou embaixo, mas a gente quis fazer e agora estamos sofrendo as consequências. Então, assuma as rédeas da sua vida, pare de achar um culpado, pare de ficar sempre jogando a culpa para o outro, não faça isso. Primeira coisa, ore, peça perdão a Deus, reconheça os seus erros. E eu creio que essa é a chave para Deus começar a agir na sua vida. Arrependimento, fé, confiança em Deus. Amém? Eu creio que o Senhor falou muito forte ao teu coração aqui agora. E eu vou orar agora por você, pela sua família. Antes eu quero agradecer do fundo do coração todos vocês que sempre compartilham, todos vocês que entenderam que aqui não é sobre religião, aqui é sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho que faz a diferença na nossa vida. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente: eu creio no milagre de Deus. Ou então escreva assim: Deus falou comigo hoje, e isso vai encorajar outras pessoas. Aleluia? Então feche os seus olhos e eu quero orar por você nesse exato momento.
Olha, e no final não se esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra maravilhosa. Oh, meu Deus, obrigado, porque todo dia nós temos a oportunidade de orarmos, de pedirmos, de agradecermos. Oh, Senhor, nesse momento eu entrego a Ti o pouco que nós temos. Senhor, eu não conheço a realidade de cada um, mas Tu conheces. Oh, meu Pai, por isso eu te peço nesse momento, manifeste a Tua presença poderosa. Em nome de Jesus eu ordeno que toda doença desapareça agora, seja câncer, diabetes, artrite ou qualquer outra enfermidade, que seja curada completamente pela autoridade do nome de Jesus. Oh, meu Deus, arranca com a mão toda dor, todo peso, toda opressão, e em nome de Jesus caia por terra todo o mal. Senhor, eu te peço que portas se abram nesse momento, que relacionamentos sejam restaurados e que as dificuldades financeiras sejam revertidas. Senhor, eu creio no Teu poder. Nós estamos orando, confiando e entregando a Ti as nossas preocupações. Quantas vezes, meu Pai, nós ficamos ansiosos, preocupados? Quantas vezes nós deixamos de Te buscar para tentar resolver tudo da nossa maneira? Mas a Tua palavra nos mostrou hoje, meu Pai, que o pouco nas Tuas mãos é muito. E por isso, ó Deus, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração, cada pessoa que está aqui comigo, meu Pai, que às vezes se sente tão perdida, tão frustrada, tão confusa. Oh, meu Deus, traga a paz que excede todo o entendimento. Oh, Senhor, obrigado, meu Pai, porque foi o Senhor quem começou essa obra e o Senhor é fiel. O Senhor tem feito milagres e maravilhas todos os dias. Ajuda, meu Pai, os Teus filhos a permanecerem firmes nos Teus caminhos, orando, meu Pai, todo dia, orando aqui no canal de manhã, à noite, e que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, meu Pai. Tem pessoas aqui, Jesus, que estão reconhecendo o Senhor agora. Elas estão abrindo o coração, crendo que o Senhor morreu na cruz pelos pecados delas, e elas creem agora, meu Pai, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ó Jesus, o Senhor está vivo e o Senhor é poderoso para salvar essas pessoas. Assim como o Senhor me tirou do deserto, assim como o Senhor, meu Pai, me tirou do lamaçal de pecado, da escuridão das trevas e me trouxe para a luz. Eu te peço agora, Jesus, atende esta oração, essa pessoa que está orando agora, pedindo para o Senhor entrar na vida dela. Ó Senhor, salva esta vida, perdoa os seus pecados e sara as suas feridas. Apaga o seu passado, faça uma obra, Senhor, que o homem não pode fazer, porque para o homem isso é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Senhor, não existe nada melhor nesta vida do que andar nos Teus caminhos e Te amar de todo o coração. Por isso nos ajude a sermos fiéis até o fim, que nós possamos dar muitos frutos, que nós possamos ganhar muitas almas para Ti, Jesus, e que o Senhor possa usar a nossa vida agora para compartilhar esta oração com o maior número de pessoas. Pai, seja glorificado, Senhor, e nós já Te agradecemos pelo que o Senhor fez aqui hoje e por ter tomado a nossa vida em Tuas mãos. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais,
eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.